Então, meninos e meninas, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pregar a gola escafandro naquela base que eu ensinei vocês a pregarem as mangas, né? Aquela pecinha piloto. A primeira coisa que eu vou fazer cobertura na frente, porque eu cortei essa base cobertura na frente, né? E decote rente ao pescoço. Então, eu vou costurar aqui pra dar o acabamento nessa virinha de abotoamento. Porque a gola, ela vai vir até aqui, ela vai vir até aqui, ela não vai chegar até a ponta. Por quê? Porque a blusa vai transpassar, né? Então, a gola vai ser a partir daqui pra cá. A gola escafandro, né, que eu ensinei a fazer o molde na aula passada, ela é mais usada em decote canoa, né? É muito comum em decote canoa para ela ficar inteira, sem nenhuma abertura. Então, de vestir só pelo pescoço. Pode ser feita em gola rente ao pescoço, mas aí você vai ter que ter abertura, ou nas costas ou na frente, né? O que faz ela ser escafandro é o fato dela ser cortada, ela é uma tira reta, cortada no viés e contornando o decote, ela dá aquele caimento, né, enviesado na peça, tá? Então, vamos lá. Essa é a primeira parte que nós vamos fazer. Tá ligadinho aqui. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa peça aqui para o avesso, né? Pra costurar, pra fechar minha virinha de abotoamento aqui. Faço isso dos dois lados, tá? Eu tô fazendo uma coisa bem simplesinha aqui. Como eu falei, é uma pecinha piloto só pra demonstrar. Fiz isso aqui. Aí, o que eu faço aqui, que é importante, né, pra você pregar qualquer gola. Eu dou um pique aqui, ó, um pique rente à beiradinha da costura, rente. Eu faço isso aqui, ó, dou um talhozinho aqui na ponta, dobro pra baixo ou pra frente, né, tanto faz. Vou dobrar pra frente pra vocês verem e agora eu desviro, né. Aí eu tenho aquela pontinha para a vira do abotoamento. E a gola, e aquele pique é necessário porque a gola vai ser começada a pregar aqui pra lá, tá? Então, eu faço esse acabamento da vira de abotoamento de um lado e do outro. Agora, ó, meninas, eu já costurei de um lado da minha golinha e costurei do outro. Mas o que você faz? Mede, costura de um lado, mede, vai acompanhando com a própria gola, mede ali no decote, porque viés é traiçoeiro, o viés estica, ó, o viés ele estica. Então, você corre o risco depois, se você, não, eu cortei certinho, aí quando você vai pregar não dá certo. Então, mede, tá? Sempre meça, aliás, todo decote, todo acabamento de cava, todo revel, sempre tem que medir antes, pra ver se vai coincidir mesmo, pra você não correr o risco de dar errado depois. Deixa eu deixar menor aqui, vou deixar menorzinho aqui. E agora eu vou desvirar pra ter a gola do jeito que eu quero, tá? Tô pregando de outra cor a título de visualização, só pra você ver como vai ficar essa gola. É uma gola fácil de fazer, né? Assim, a modelagem. Só que ela vai mais tecido porque ela é cortada no viés, né? Tudo que é cortado no viés gasta mais tecido. A não ser que o teu tecido já esteja enviesado. Então, ó, tá aqui, né? Aí agora eu vou alinhavar. Você vai, por que alinhavar? Não pode pregar direto? Pode, mas você corre o risco de não dar certo. Então, sempre é bom alinhavar. E eu vou dar o acabamento com a tira do viés. Esse viés comprado, né, aqui, esse daqui é um percal, esse daqui também é um percal. Esse percal tem mais fios e esse percal tem menos fios. Esse aqui é bem fininho, esse daqui é bem encorpado. Esse aqui é 150 fios e esse percal aqui eu acho que não tem 80 fios, né? Percal, ele é ótimo para fazer peça piloto. Já expliquei várias vezes para vocês pelo custo-benefício, porque ele tem duas larguras, né? Então, ó, eu vou dobrar aqui, vou abrir aqui o meu viés, né, ó. Vou dobrar a beiradinha. Aqui já tá naquele lugar que eu dei o pique, até que precisa de um piquezinho maior. Esse pique você tem que tomar muito cuidado para não abrir e depois ficar aparecendo. Eu vou pregar junto aqui. Poderia pregar costurando aqui, ó, toda a volta. E depois virar pra lá, dobrar e pespontar ou fazer à mão, né? Antigamente eu fazia isso daqui tudo à mão. Quando é uma roupa muito fina, a gente faz as coisas mais chiquezinha, né? Mas não é o caso. Eu vou fazer um acabamento que é o mais fácil que tem, com viés.
Aí você vem aqui, ó, tá vendo? Vai contornando o decote e vai alinhavando. Cadê a minha linha do alinhava? Tá aqui. Alinhavo aqui, porque o viés é que vai dar o acabamento. Isso daqui é muito usado, o viés pregando a gola é muito usado em roupa de criança para pregar gola boneca, né? Ou a gola Peter Pan. A gola boneca é a mesma coisa da gola Peter Pan? É a mesma coisa, tá? Não tem diferença não. É que é nome, né? Antigamente se falava gola boneca, depois virou gola Peter Pan. Na moda tem um problema que eu acho muito ruim no Brasil, né? Coisa de Brasil. De ir mudando os nomes das coisas de acordo com outros países. Antigamente, a maioria dos nomes eram em francês. Então, por exemplo, um sobretudo a gente falava manteau, né? Hoje se fala trench coat, ou trench coat é quando é transpassado, né? Então se usa muito nome em inglês agora, mais do que em nome em francês. É um complexo de vira-lata do brasileiro de achar que ele tem que dar nome às coisas usando outra língua. Por exemplo, em Portugal, você que também fala a nossa língua, não vai usar nomes estrangeiros para peças. Por quê? Porque o país fala o quê? Português. Então vai usar o quê? Nome em português. Então, sobretudo é sobretudo, gente. Né? Não tem que ficar inventando nome, colocando nome, mas é uma coisa da moda dos estilistas brasileiros e um pouco é isso aí, que é o complexo de vira-lata do brasileiro de achar que a nossa língua não é tão importante assim para dar o próprio nome, né? Na França, por exemplo, é um país que eles são bem nacionalistas nesse sentido, eles não colocam o nome estrangeiro naquilo que eles produzem em termos de moda, né? O nome é o nome em francês, os outros que colocam o nome de acordo com a sua língua. Então, não é uma coisa assim, né? Por exemplo, unissex, uma roupa unissex. Esse nome unissex já vem desde os anos 80 no Brasil. Agora, sui generis, entendeu? Então é aquela coisa de querer ficar mudando o nome e colocando nomes. Eu sou contra, né? Veementemente contra. Mas eu tenho que andar de acordo com a maré. Se a moda tá chamando, né, de uma determinada coisa com um nome igual calça flare, que era boca de sino de antigamente, né? Então, se estão usando o termo flare, eu tenho que usar também, porque vocês aí, né, sempre me perguntam, tem modelo tal? É sempre modelos que já vem lá desde antigos, que já existem, mas que mudou apenas um nome, né? É aquela coisa, complexo de vira-lata. Nossa língua é bonita, o português é uma língua bonita. Não tinha razão nenhuma da gente ficar colocando nomes, dando nomes diferentes, né? Então essa gola escafandro, é gola moldura de antigamente, né? Essa gola escafandro, que é essa gola aqui. Mas se estão chamando de gola escafandro hoje, eu tenho que usar o mesmo termo, né? Porque afinal de contas o meu site ele é de todo mundo. Então vamos lá para nossa gola escafandro ou gola moldura. Mas vamos dar esse termo. Aí cheguei aqui, ó, eu tô falando com vocês um monte de besteira, né, gente? A minha voz tá ruim assim porque eu tô com refluxo, esofagite, gastrite, um monte de coisa no estômago. E eu ando tossindo muito e eu fiquei com essa voz assim, rouca. Mas eu vou sarar. Estou tratando para isso, né? Que é aquela coisa, depois que a gente passa de uma determinada idade, vai surgindo um probleminha aqui, um probleminha ali. E a gente vai contornando, né? Vai mudando a alimentação, porque não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquele outro. Aí a gente vai, né, se adaptando. E cuidando, né? Pra não piorar a situação, ó. Tá alinhavadinho. Agora eu costuro. Ó, cheguei aqui, eu dobrei também o viés, tá? Isso daqui tá alinhavado. Percebam que eu esqueci de falar. Fiquei falando besteira aqui com vocês, esqueci de falar. Eu, abri o viés e né, juntei com a gola e fiz
e alinhavei, porque eu vou passar a costura nessa dobrinha aqui do viés, tá? E eu tenho que pegar essa dobrinha, eu tenho que verificar se tá tudo certinho, se em nenhum lugar eu vou, né, chegar e não correr o risco de não pegar. Eu alinhavei abaixo de onde eu vou passar a costura. Nunca alinhava em cima de onde você vai passar a costura. Porque depois, se você passar a costura, fica difícil você tirar o alinhavo, né? O alinhavo você passa ou abaixo ou acima. Você alinhava ou abaixo ou acima de onde você vai passar a costura, tá? Porque ele é só pra ajudar a segurar. Poderia ter enchido aqui de alfinete? Poderia, mas eu com alfinete sou um desastre. O alfinete, ele quase que me mata, né? Eu fico toda furada. Sou desastrada. Então agora, deixa eu ver se eu consigo, porque aqui tá o tripé da câmera. Pensa que não dá trabalho gravar? Dá, viu? Aliás, trabalho demais. Então vamos lá, eu vou pegar aqui na pontinha, ó, tá vendo lá, naquele, né, que a gente deu o pique. Vou lá, posiciono a agulha exatamente ali em cima, naquele pontinho que eu quero. Segura as linhas pra trás pra não embolar. Dou o meu retrocesso lá. Deixa eu dar um retrocesso maior até chegar lá. Isso. Agora eu venho e vou acompanhando a dobrinha do viés. Aí não tem segredo. Minha mão sempre cobre, né, gente? Vou fazer assim. Uma forma boa pra você não entortar, quem tá começando, a minha costura sai torta. Pôr a mão aqui segurando aqui e a outra segurando o outro lado aqui atrás, tá? Isso ajuda você a deixar o tecido reto. Vocês lembram que o tecido tem curva, né? O decote, ele tem curva. Ó, cheguei aqui, ó. Vou jogar tudo pra cá pra vocês visualizarem melhor, né? A dobrinha. Tem a dobrinha ali. Eu levanto aqui pra não correr o risco da dobrinha dobrar de novo. Vai ficar feio. Corto. Ai. E agora fiz, veja aqui, ó, costurou dos dois lados. Deixa eu cortar a linha aqui também. É importante segurar a linha para não dar bolocotô aqui, tá? Aí agora eu vou tirar o alinhavo. Ó, tirei, né, a linha do alinhavo, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar, ó, eu vou dar os piques. Lembra que o decote é o quê? O decote aqui é tudo curvo, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Como é curva, eu tenho que dar agora os piques pra eu desvirar, tá? Então, que jeito que são esses piquezinhos, ó? Eu vou assim, ó, bem na pontinha aqui. Ah, eu tenho que fazer isso aqui. Ah, essa tesourinha aqui... Eu queria uma que pegasse... Ela não tá querendo pegar a pontinha aqui. Tem que tomar muito cuidado pra você não cortar... Ai, vamos lá. Vocês estão vendo aí? Pra vocês não cortar... Deixa eu pegar a minha outra tesourinha que eu gosto. Ó, eu gosto de fazer com essa tesourinha aqui, ó. Sabe tesourinha de unha que você compra, né? Mas de ponta reta, não aquela que tem curva. Que você compra aí em lugar que vende... coisas para manicure, para sobrancelha, etc. Essas tesourinhas, primeiro que eu carrego na bolsa, né? Sempre que eu preciso eu tenho a tesourinha. Nunca usei. É aquela coisa, tem coisa que você põe na bolsa, tá lá, né? Tá, tem um relógio de linha, tem uma tesourinha, tem agulha, né? Dentro de uma bolsinha e você fala assim, um dia eu vou precisar. Aí você fica enchendo a tua bolsa e eu nunca precisei. Eu faço isso a vida inteira, eu nunca precisei. Eu acho que se um dia eu tirar da bolsa, eu vou precisar. Coisa de velho, né? O jovem, eu não sei se o jovem fica carregando esse monte de coisa. Acho que o jovem carrega maquiagem, né? A gente carrega lencinho, carrega tesoura, carrega agulha, linha... Ó, então eu dei os piquezinhos, né? Por quê? Por que que é importante dar os piques? Ó, porque na hora que eu vou fazer a curva, se tiver reta, ele vai repuxar. Então os piques faz com que a curva, né, aqui do meu decote vai ficar direitinho. Eu vou virar agora isso aqui pra baixo e vou vir aqui pespontando. Você fala assim, mas vai ficar com costura do lado de cá. Vai, só que essa costura, a gola vai cobrir, certo?
Então vamos lá. Esse é um acabamento muito usado em roupinha de criança, como eu falei pra vocês, em gola. E adulto também, né? Você vai fazer gola boneca pra adulto, você pode usar esse mesmo acabamento. Optei por ensinar esse porque em alguma outra aula, eu não lembro qual, eu ensinei a fazer isso daqui do outro jeito que eu falei pra vocês. Uma gola que eu preguei, pregando, dobrando a bordinha por dentro e fazendo a mão, né? Que é o acabamento de... Quando a gente fala em alta costura, que na realidade a alta costura é a costura bem feita, a costura mais fina, é costura fina. Porque a alta costura é um termo registrado pela França, que só a França pode usar, né? Então, o que seria essa alta costura? Seria costura fina, que antigamente a gente falava, uma costura fina, que é a mão, né? Você vai fazer isso aqui, acabamento, a mão por dentro, com pontinhos miúdos. Ou a costura fina, a alta costura, toda peça é costurada à mão. Não vai nem costura à máquina, né? É tudo feito à mão. A costura fina é a costura usada em roupas de festa, em vestidos de noiva, é aquela costura com acabamento melhor, quer dizer, teoricamente, né, gente? Porque eu já vi vestido de noiva sendo vendido em loja que, pelo amor de Deus, os acabamentos assim, gente, isso não é acabamento de um vestido que deveria ter, né, essa qualidade. Você pega um vestido aí, ó, o viés, né? Quando você for fazer o viés, eu não posso fazer assim, costurar ele reto. Eu tenho que o viés ele estica. Então, eu tenho o decote assim, eu tenho que virar acompanhando o decote. Gente, isso é muito importante, que senão repuxa. Sabe quando você prega um viés e você fala assim, ó, meu viés fica sempre repuxando, não fica bonito. É porque faltou fazer isso. Ó, eu tenho que contornar o decote. Então, aqui, ó, é o decote das costas. Se eu fizer assim reto, ó, eu vou repuxar aqui, tá vendo? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. O decote, ó, eu tenho que acompanhar, eu tenho que fazer a curva do meu decote com o viés, porque senão ele vai repuxar, entendeu? Então você tem que ir esticando o viés e pregando, ó, vendo? Isso é muito, muito, muito importante. É um detalhezinho, gente, mas que faz a diferença. Ó, decote é curvo, então eu tenho que fazer o alinhamento do decote. Porque se eu não esticar aqui para pregar o decote, vai repuxar, vai ficar feio. Tem aqui, ó, aqui a curva do meu decote frente. Ó. Então eu tenho que vir aqui, né, e fazer a minha curvinha. Cheguei aqui, posso vir aqui pra cima, só pra dar um retrocessozinho e pronto, eu preguei o meu acabamento. Tiro aqui também, tiro do lado de cá. As costas ficou assim, a costura, né? Só que apesar da costura aqui, agora eu prefiro, lógico, se eu vou fazer uma coisa mais chique, eu prefiro pregar daquele outro jeito, pregar a mão, né? Assim, costurar um lado só, virar, dobrar a bordinha e fazer o acabamento à mão para não ficar visível. Mas isso é quando é, né? Aí o transpassezinho, né, vai ficar assim, né, aqui na frente, fica com uma golinha comum, lógico, que quando a gente fala, né, na gola tradicional escafandro, ela é inteirinha fechada aqui. Se eu tivesse fechado ela todinha aqui, ó, ela ficaria assim, mais em pezinha, né? Como aqui nas costas, certo? Mas eu fiz ela com abertura porque a blusa já tava com abertura. Mas você pode pôr ela contornando todo o decote. No caso, ela ficaria toda fechada aqui assim. Deixa eu pôr assim. Como se ela ficasse fechada. Se eu tivesse fechada, ela vai ficar em pé em cima do decote. Vamos supor que aqui fosse fechado, né? Aí a blusa teria que ser assim. Ela ficaria, não sei se vocês estão entendendo, ela ficaria assim, ó. Ela ficaria toda fechada e ela ficaria mais em pé, certo? O que eu fiz aqui, né, foi fazer a gola aberta, né? A gola em escafandro, ela é geralmente inteirinha fechada. Quando ela é rente ao pescoço, ela tem uma aberturinha no centro das costas. Como eu queria aproveitar essa pecinha piloto aqui, que eu ensinei vocês a pregar a manga, né? Eu resolvi colocar a gola dessa forma aqui, tá? Então assim, fazer ela aberta.
Mas é o modelo, né, da gola escafandra, ela fica bem, que ela fica em pé, sem ser aquela gola tipo cacharel, que ela fica em pé, mas em pezinha mesmo. Essa aqui, como ela é no viés, então ela dá uma aderência à curva do decote, né? Ela fica assim, mais em pé. Eu tirei isso daqui, né, e fiz ela aberta. Por ela ficar aberta, eu altero, né, eu fazer essa aberturinha aqui, eu altero o acabamento dessa gola aqui, né. Eu poderia ter feito, por exemplo, a gola assim, né, aqui para um botão, eu poderia ter feito ela vindo até a metade do meu avira de abotoamento, ó, até a metade daqui até a metade aqui, porque aí quando eu vinha, essa gola ia ficar assim, ó. Certo? Aqui iria ficar a tira do abotoamento e ela ia ficar mais justa assim. Tipo gola, né? Ah, não sei. Tipo, a gola polo também tem essa distância aqui assim. Então não é tipo gola polo. Gola polo é tipo essa aqui que eu pus aqui, né? Só que a gola polo é até aqui. Mas enfim, ó. Então vamos supor que você quer fazer essa gola e você quer que ela venha, que ela fique assim, juntinha aqui. Certo? Então, o que você tem que fazer? Essa virinha de abotoamento, você tem que costurar só até a metade dela. Então, vamos supor que a tua vira é isso aqui. Você tem que costurar só até a metade dela, pra, né, você vir com a gola até esse ponto. Aí, vindo até aquele ponto, de um lado e do outro. Então, você vai diminuir. Quando você for transpassar, a gola vai se encontrar dessa forma assim. Ela vai ficar exatamente assim, certo? É outro detalhe. Então, é simplesmente isso. É vir... costurar só até aqui, costurar só até a metade da vira. Aí, quando você transpassa, a gola vem até aqui, elas se encontram aqui. No caso aqui, não tá se encontrando. Você quer fazer ela inteirinha escafandro, junta aqui, certo? Junta aqui, todinha aqui nesse lugar, costura uma na outra, contorna o seu decote, né? Aí ela vai ficar mais em pé, quanto mais, porque aqui ela não tá tanto em pé, por quê? Porque essa parte cai. Se eu fizer com essa parte aqui, juntar com essa parte aqui, eu vou ter a minha gola mais em pezinha. Entenderam? Então, era essa aula que eu tinha prometido pra vocês. Eu nem ia gravar vídeo essa semana, mas como eu já tinha prometido isso daqui, assim, né? Porque eu não tô muito uma Brastemp de saúde, né? Tô mais pra, né, sei lá. Então, eu vou... então eu gravei, por isso. Gravei porque eu já tinha prometido na aula anterior, né? Tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.